Olá pessoal, pois bem, neste vídeo nós vamos continuar a tratar de alguns aspectos a respeito da filosofia política. Então, continuaremos a trabalhar sobre Nicolau Maquiavel, parte 2, e hoje também trabalharemos sobre Thomas Hobbes. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpa pela letra. O quadro, né, ele tem um bom tamanho, mas a quantidade de informações que eu preciso de passar, ela é um pouco grande, aí eu acabei diminuindo a letra. Mas vocês não ficaram no prejuízo, pois eu lerei os pontos e os explicarei. Bom, e a gente começa por Maquiavel. No vídeo passado, nós chegamos a trabalhar com determinados aspectos, né, do pensamento político maquiavélico. Trabalhamos também com o contexto no qual Maquiavel, né, escreve o livro Príncipe e algumas ideias deste livro, como a ideia dos fins justifica os meios, a ideia de virtude, fortuna, que devem acompanhar o cenário político. Na aula, no vídeo de hoje, nós vamos debater a continuação do pensamento político de Maquiavel, fazendo uma relação entre o livro Príncipe, o mais conhecido e estudado, e o livro A Segunda Década de Tito Livio. Na verdade, comentários sobre a primeira década de Tito Livio. Então, nós começamos aqui em Maquiavel, no primeiro ponto, no qual eu coloco o dedo com separação entre o indivíduo público e o indivíduo privado. Foi uma grande novidade levada por Maquiavel à filosofia essa separação. Como eu já falei no vídeo anterior, a concepção tanto antiga quanto medieval era de que a esfera política e a esfera privada não estavam separados. Maquiavel vem dizer, a esfera pública é uma coisa, os valores da esfera pública não podem ser relativizados, mas os valores da esfera, melhor dizendo, os valores da esfera pública podem ser relativizados, enquanto os valores da esfera privada não podem. Logo, ele vem dizer, né, como eu acabei de falar, na vida pública, os valores morais podem ser relativizados. Não existe moralismo superficial e nem pré-definição de certo e errado na política. Bom, logo, o que isso quer dizer? Quer dizer que as suas ações só poderão ser julgadas como boas ações ou ações ruins de acordo com o sucesso dela. Em vídeos passados, né, eu falei sobre Juscelino Kubitschek, a Constituição de Brasília, falei sobre Abraham Lincoln e o fim da escravidão. Em determinados momentos, esses líderes políticos acabaram usando de mentira para ter as suas medidas aprovadas. Então, né, na esfera política, esses valores da mentira podem ser relativizados. Mentira nem sempre leva à corrupção. Não é que... bom, aqui eu não vou entrar num debate sobre corrupção, mas, ao meu modo de ver, a corrupção não pode ser relativizada. Outro ponto também que fez com que a obra de Maquiavel fosse muito mal julgada em seu tempo é o contexto religioso do final do século XV, do início do século XVI. Então, quando ele fala sobre morte, sobre meios para se atingir o poder, quando ele disseca o poder, ele faz aquela abertura do corpo, ele não mostra algo agradável, algo bonito ali. E aí o campo religioso, posteriormente até o protestantismo também, irá condenar Maquiavel, irá condenar essas ações, né, que falam que a política é um enorme campo de batalha. Ações que irão condenar, né, essa relativização dos valores políticos e a ideia do fim justifica os meios. Outro ponto interessante é o seguinte. Como eu falei no início do vídeo, o livro Príncipe deve ser entendido como uma primeira parte do livro Comentário sobre a primeira década de Tito Livio. Então aqui, o que nós temos no livro Príncipe? A busca pela manutenção e conservação do Estado. Na verdade, Maquiavel primeiro queria, né, que a Península Itálica se unificasse,
se formasse como um Estado moderno e soberano, conservando o seu poder, conservando como um Estado como Portugal já era, como a Espanha já era, como a França já era, e Maquiavel via que aquela região no qual ele habitava estava ficando atrasada politicamente em relação às demais monarquias europeias. Já no livro Comentário sobre a primeira década de Tito Livio, uma vez que esse Estado está formado, forte e soberano, o poder deste Estado deve retornar ao povo. Então, muitas vezes nós nos lembramos, e é citado, o Maquiavel de O Príncipe. E aí ele é visto como maquiavélico, como maldoso, asqueroso. Mas o livro O Príncipe, novas leituras deste livro, dizem Maquiavel é um pensador que deve ser entendido num todo, não apenas por uma obra, não apenas pelo livro O Príncipe. No livro Comentário sobre a primeira década de Tito Livio, ele vem afirmar a necessidade do poder voltar para o povo. Uma vez que você já tem segurança, uma vez que você já tem lei, uma vez que você já tem um Estado soberano, o poder deve voltar a ser exercido em nome do povo. Maquiavel está próximo de uma ideia republicana, uma ideia de coisa pública. Para terminar Maquiavel, a gente tem no livro O Príncipe, moral do bem comum. O que seria a moral do bem comum? É aquela na qual as ações têm seu caráter nos resultados para o bem-estar da cidade. No vídeo passado, na parte 1, eu falei muito a respeito da ideia de Maquiavel dos fins justificam os meios e como se alcançar esses meios. A ideia, a finalidade, parte da moral do bem comum. Ou seja, a parte, na verdade, tem o seu ponto de chegada na moral da cidade, no bem-estar da cidade, no bem-estar do país. Então, muitas vezes, uma ação, segundo Maquiavel, só pode ser julgada com o tempo e conforme os resultados que ela teve. Bom, então, esses são alguns princípios de Maquiavel. Estamos trabalhando aqui em um contexto do absolutismo, um contexto que o absolutismo era a política de várias regiões na Europa. O absolutismo contribuiu para a unificação de alguns estados nacionais modernos. Outro pensador que ajudou muito, que contribuiu muito para o debate sobre a formação dos estados nacionais modernos, foi o inglês Thomas Hobbes. Thomas Hobbes viveu no contexto do absolutismo. E para ser mais específico, Thomas Hobbes teve a sua vida madura, a sua vida ali adulta, durante a Guerra Civil Inglesa, ou a chamada Revolução Puritana. E numa guerra civil, independentemente de onde ela seja, nós temos contexto de barbárie e medo. Então, logo, Hobbes enxergou que naquela guerra civil era necessário a retomada de um poder centralizado forte. Era necessária a retomada de alguém que trouxesse ordem, segurança e paz. E é no livro Leviatã que ele vai colocar princípios, ideias para se chegar a essa ordem, segurança e paz. Mas antes de chegar a isso, ele faz uma analogia ao que ele chama de estado da natureza. O que seria o estado da natureza? Figura de linguagem para explicar a situação humana antes da invenção do Estado político. Como era, então, no estado da natureza? Todo mundo fazia o que queria, da maneira que queria, pois todos têm liberdade, e liberdade excessiva, segundo Hobbes, sem o controle de um poder forte e centralizador, leva a choque. Por quê? Porque neste estado, todos estão em guerra contra todos. Thomas Hobbes faz uma observação na natureza, no mundo natural, no qual ele observa os predadores. Seria o seguinte: o grilo, o gafanhoto come o capim, o sapo come o gafanhoto, a cobra come o sapo,
a águia come a cobra. Então, né, e isso gera um equilíbrio dentro do mundo natural. Entretanto, não existe um predador para o homem. Aí que ele cunha, né, a expressão o homem é lobo do homem. E aí é necessário, então, para diminuir essa natureza humana, esse ímpeto humano, um Estado, o que ele vai chamar de Estado político. Desse modo, né, no livro Leviatã, ele fala, temos uma obra que ressalta a necessidade de poder para o controle da maldade humana. Então, as pessoas não entregam a sua liberdade a um Estado político à toa. Elas entregam a sua liberdade a um Estado político para que elas possam ter garantia, ordem, segurança na lei. E o Estado tem como meta entregar aquilo que ele foi contratado. Por isso que Hobbes é um dos chamados contratualistas, que acreditam, né, que o Estado estabelece um contrato no qual ele garante determinados benefícios a quem o contrata. E quem o contrata? A população. Desse modo também, temos, né, no Estado político, o indivíduo deve abrir mão de sua liberdade. A sua liberdade agora é entregue ao Estado. E esse vai agir conforme soberania, conforme um poder forte e centralizador para a garantia daquilo no qual ele foi contratado. Temos também, gente, como eu mesmo já falei, o Estado é essa força que obriga a todos cumprirem aquilo que contrataram. Então, ou seja, quando você abre mão da sua individualidade, da sua liberdade individual em nome do Estado, você o contrata para ele garantir ordem, para ele garantir segurança. E caso o Estado não consiga garantir ordem e segurança, aí Hobbes fala, né, que os soberanos têm o direito de retirar o chefe que ocupa aquele Estado, e um novo chefe deve ser contratado com poder e soberania, com poder e o respeito desses próprios cidadãos para garantir a ordem, para garantir a segurança. Lembrando, gente, eu lembro quando eu tive essa aula na universidade, o meu ex-professor deu um exemplo muito bom, no qual nós tínhamos, à época, nisso, em 2006, os atentados do primeiro comando da capital em São Paulo, o PCC. Então, esses atentados, né, mostravam um caos total. Estava todo mundo correndo para tudo quanto é lado. A ordem e a segurança não eram garantidos aos cidadãos. E todo mundo ficou perplexo e assustado com aqueles atentados cometidos por aquele grupo. E aí ele deu um exemplo explicando com Thomas Hobbes, falando, né, que ali a falta de um Estado forte, centralizador, que iniba ações individuais, ações violentas individuais, não garantia, né, o Estado político. Voltamos ao estado da natureza. E é isso que acaba por acontecer mesmo. Quando o Estado não garante aquilo que ele foi contratado, nós, seres humanos, retornamos ao que Hobbes chama de estado da natureza. O estado no qual existe guerra de todos contra todos e no qual o homem é lobo do homem. Para terminar, a função do Estado é garantir a segurança, a vida e a propriedade. Como eu mesmo falei, se o Estado não tiver garantindo estes benefícios, estes objetos do contrato, cabe aos cidadãos a destituírem aquele governante, neste caso o rei, e colocarem um que garanta segurança, vida e propriedade. Termino por aqui. Deixe o joinha. Obrigado a todos.